Hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora. Os grupos de maio todos são sobre Nossa Senhora, mas neste número especial nós vamos falar sobre Maria também. O tema da nossa pregação é Maria, Mãe, Mulher e Rainha. Maria, Mãe, Mulher e Rainha. Mas eu digo para vocês por quê? Porque vocês entenderam um pouquinho de como funciona o grupo de oração. Quando nós, no fim de cada mês, nós reunimos os servos aqui diante do Santíssimo e nós ficamos em oração como nós estávamos aqui agora. Para quê? Pedindo ao Senhor que Ele mostre quais são os temas das pregações do próximo mês. O tema do mês e o tema das pregações. E nesta oração o Senhor revelou que existe em nosso meio, existe em nosso coração ainda muita resistência à Nossa Senhora. Muita resistência à nossa Mãe. Então a pregação de hoje vai ser um pouco diferente, porque ela vai ser quase como uma formação, quase como um ensino. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre Nossa Senhora, entender um pouquinho mais sobre quem é esta mulher, que é mãe, que é mulher e que é rainha. Nossa Mãe Maria. Nós já tivemos a entrada bonita dela, né? E vocês notaram que nós começamos esta pregação com uma oração especial. A vossa proteção recorrendo, Santa Mãe de Deus, não é? O nome dessa oração é, olha só o latim perfeito, hein? Subtum Presidium. Foi. Cara, mais de latim, gente, não é fraco não. Subtum Presidium é uma oração que ela é considerada a oração mais antiga a Nossa Senhora. O relato mais antigo que nós temos dessa oração, o registro, ele foi encontrado em 1927, lá no Egito, em um pedaço de papiro. Fizeram o teste de carbono 14 no papiro e ele é datado do século II, século III, por volta do ano 200. Ou seja, no ano 200, alguém lá no Egito escreveu a oração de Nossa Senhora nesse papiro. E se escreveu no ano 200, é porque os cristãos já rezavam ela muitos anos antes, porque ela fazia parte da celebração, fazia parte das orações em comum. Não era assim, escreveu ali no livro de oração pessoal. Era um papiro que tinha as orações que eram feitas na igreja. Na igreja não, nas catacumbas, porque naquela época não existiam igrejas. Naquela época os cristãos eram perseguidos e eram mortos, e você não podia dizer que era cristão, senão você morria. Mas desde aquela época, e olha que bonito, livrai-nos sempre de todos os perigos, né, em nossas necessidades. Ou seja, os perigos daquela época, mas era o perigo do cristão ser morto por ser cristão, como acontece hoje ainda em muitos países, infelizmente. Mas naquela época, você ser cristão é motivo de você ser queimado vivo em Roma, ser jogado às feras no Coliseu, pelo simples fato de você ser cristão. E desde aquela época, nas catacumbas, os irmãos já rezavam a Nossa Senhora. Aí vocês me perguntam, se já tem relato desde o século III, se eles já rezavam antes, quando que começou então a devoção a Nossa Senhora? Quando que os cristãos começaram a dizer, porque na Bíblia não fala aqui que eles estão, não tem ninguém rezando a Nossa Senhora, né? Quando que começou então? Para nós entendermos quando que começou, quero convidar você a pegar a sua palavra, se você trouxe, em João capítulo 19, versículo 25. João 19, 25. Quem está com a Bíblia da Maria é a página 1410. Amém? Amém. 1410, João 19, 25. Amém? Amém. Mais um minutinho para o pessoal pegar. Então, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela um discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis ali o teu filho.
E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo recebeu como sua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Nós temos aqui, neste momento, quem está familiarizado com esse texto, é o momento que Jesus está na cruz, está crucificado. Na verdade, são os últimos instantes de Jesus. Aqui está no versículo 25, mas o próximo item já é morte de Jesus. Ele fala: tenho sede de estar consumado, trai tuas mãos e entrega o Espírito. E ele morre. E aos pés da cruz de Jesus, vendo a agonia de Jesus, está quem? Está Nossa Senhora, mais Maria Madalena e a Maria, mãe de Cleófas. E mais um discípulo só, que é São João, o autor do Evangelho, que ele se refere a ele mesmo como o discípulo que Jesus amava. E naquele momento, Jesus, vendo Nossa Senhora e vendo João, ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A partir daquele momento, amados, Jesus disse, não para João, não para um discípulo, mas para todos os seus discípulos: eis aí a tua mãe. Porque se fosse no lugar de João, fosse Pedro, ele diria: eis aí a tua mãe. No lugar de Pedro fosse Tiago: eis aí a tua mãe. Se no lugar de Tiago fosse Judas: eis aí a tua mãe. Se fosse você aos pés da cruz, o Senhor diria para você: eis aí a tua mãe. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele disse: os passarinhos tinham seu ninho, mas o Filho do Homem não tinha nem onde colocar a cabeça. A única coisa que Jesus tinha na vida dele era a própria vida e sua mãe Maria. A vida estava pegando na cruz. A mãe ele entregou também, antes de falecer. A última coisa que ele fez foi consagrar nós todos a mãe Maria, e consagrar Maria, entregar Maria a nós também. Não é questão aqui, amados, e não é o nosso objetivo ficar falando mal ou criticando qualquer outra denominação, qualquer outra igreja. Mas eu não consigo entender, eu não consigo imaginar isso que as pessoas falam, né? Eu não preciso de Maria, eu vou direto a Jesus. Eu não preciso de Maria, eu falo já com Deus. Imagina no momento em que Jesus entregou Maria para nós. Ele fala assim: filho, eis aí tua mãe. Fala: não, Senhor, eu não preciso dela, eu prefiro ir direto do Senhor. Eu falo com Deus, não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento você imaginar uma coisa dessa, porque é a coisa que Jesus em sua vida tinha de precioso. Era sua mãe, era a família dele. Tem os irmãos, gente, que falam na Bíblia que os irmãos de Jesus não eram irmãos, eram primos. Tanto que, se fossem irmãos, Jesus não entregaria Maria para viver com o apóstolo e São João não levaria ela para a casa dele. Isso aqui, passou a recebê-la como sua. Na outra Bíblia, na CNB, fala assim: passou a recebê-la no que era seu, ou seja, na sua casa. Por quê? Porque uma mãe que era viúva, porque o Senhor já tinha falecido, e só tinha um filho, se ela ficasse sozinha, quem ia cuidar dela? Naquela época as mulheres ficavam sozinhas, ia ficar desamparada. Então ela passou a morar com o discípulo. Se tivesse outro filho ia cuidar dela. Ela não ia morar com o discípulo. Mas não é questão de falar nisso. A questão é que nós amamos Nossa Senhora e amamos nós enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto corpo de Cristo. Nós amamos Nossa Senhora desde o início, desde o começo do cristianismo, amados. Nós amamos Nossa Senhora. Uma as principais igrejas lá em Roma, as igrejas antigas, que eram templos pagãos ainda, tem uma igreja que chama-se Templo de Maria Supra Minerva. Quando você vai lá em Roma, você visita essa igreja. E a igreja parece um templo. Por quê? Porque era o templo de Minerva, o templo dos romanos. Quando o império se converte, depois de matar muito cristão, eles se convertem, eles transformam todas as igrejas todos os templos pagãos em igrejas.
Ou é outra coisa, porque não pode ter um pagão na cidade cristã. Mas aí, alguns templos como este viraram um templo a Nossa Senhora. Naquela época, os primeiros cristãos. Vou fazer um parênteses aqui. Um dia a gente teve um teatro, né? Nesse momento. E a Santa Teresinha, aí o rapaz estava empregado, né? Aí na hora de falar assim, filho, esse tamanho, esse teu filho, ele estava assim empregado. Filho, eis aí, mulher, eis o teu filho. Aí eu vou botar a mão rapidinho. Mas enfim, né, coitado? Esqueceu que estava com a mão empregada, tirou para fazer o gesto. Mas eu dizia, amados, que Maria é mãe. E nós precisamos dessa mãe porque, como nós estávamos falando aqui, muitas vezes é difícil para nós chegarmos direto à santidade do Pai. Então, nós recorremos à nossa mãe, que é a nossa mãe Maria. Como exemplo sempre, né? O pai, às vezes, é mais duro, o pai é mais severo, e a mãe sempre dá aquele jeitinho de acolher, de receber. Assim também é com a nossa mãe Maria, com nossa vida espiritual. Ela é que é a mãe de todos nós. Mas eu quero chamar a atenção a vocês a um pequeno detalhe desse texto. Olha aqui. Jesus diz, mulher, aliás, Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava. Disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Por que Jesus não disse, mãe, eis aí teu filho? Maria, eis aí teu filho. Por que ele diz mulher? E por que aqui na Bíblia esse mulher está com letra maiúscula? Porque este mulher, ele tem um significado muito maior do que parece à primeira vista. Ele tem um significado enorme para a nossa salvação, que é o seguinte: se você pega em Gênesis, não precisa pegar, vou pegar para vocês lerem. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus diz à serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em outra tradução diz que ela esmagará a cabeça. E ela pode ser tanto a mulher quanto a descendência da mulher. E quem, amados, é a descendência? Quem é aquele que esmagou a cabeça de Satanás? Jesus. E quem que deu à luz Jesus? Maria. Ou seja, a descendência da mulher esmagou a cabeça da serpente, como foi previsto pelo Senhor aqui no Gênesis. Esse é a mulher. Digo mais, você pegar Apocalipse 12, capítulo versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal do céu, com uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres nas cabeças, 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim que quando ela desse à luz, devorasse o filho. Ela deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Quem deve reger todas as nações, amados, com cetro de ferro? Jesus. Ou seja, quem é esta mulher revestida de sol e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Maria. Alguns veem neste ponto também a igreja. É lícito, pode ser, mas o primeiro personagem é Maria, porque é Jesus. Quem gera Jesus? É Nossa Senhora, é Maria, nossa mãe. E aí nós chegamos no segundo ponto. Então, Maria é nossa mãe. Maria é mulher. Por que mulher? Porque é uma mulher que estava prevista desde o início da criação por Deus. Uma mulher especial. Uma mulher que está no Gênesis e está no Apocalipse. Não é qualquer mulher. Não é qualquer mulher. É uma mulher que foi criada por Deus, já com o intuito de trazer a este mundo o Senhor Jesus. Uma mulher que teve como responsabilidade ser a nova Eva. Eva pecou. E olha como tem similaridade. Eva era uma virgem
Eva recebeu a visita de um anjo, foi, porque o diabo é um anjo, né? O anjo fez um convite e a mulher disse sim, né, Eva, né? O diabo falou assim, come a maçã, e a Eva comeu, disse sim. Maria era uma virgem, Maria recebeu a visita do anjo, o anjo fez um convite e Maria disse sim também. Só que o sim de Eva levou o homem à morte, o sim de Maria trouxe a vida a este mundo. Sem o sim de Maria, amados, sem o sim de Nossa Senhora, Jesus não teria vindo ao mundo e nós não estaríamos salvos. Qualquer santo de devoção, você não depende dele, né? Santa Rita, São Francisco, nosso padroeiro, Santo Antônio, são todos para nós exemplos, né? Exemplos maravilhosos, intercessores que nos acompanham, intercedem por nós, né? Assim como a nossa irmã falou, a partir do momento que você vai para pessoas, só intercessora nossa, e os santos também são, mas Nossa Senhora é mais que um intercessor, é mais que um exemplo. Nossa Senhora é a porta do céu, porque por ela veio Jesus e por ela chegam a nós as graças do Senhor. Vocês podem pensar, né? Maria é rainha, mas por que Maria é rainha? Vou explicar isso muito rapidamente. A partir do rei Salomão, toda a mãe era considerada a rainha-mãe. Se você pegar lá em 1 Reis 2,19, diz assim: Betsabé era mãe do rei Salomão. Foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei, presta atenção, o rei levantou-se para ir ao encontro, fez uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Existe entre o povo judeu, existe entre o povo de Deus uma palavra especial para designar a mãe do rei, que é a rainha-mãe, é a Gebirá. Maria é a nossa Gebirá, é a mãe do rei, e a mãe do rei reinava junto com o rei, porque o rei tinha 500 esposas. Como é que tem uma rainha ali entre as 500, né? Da mesma forma, mas o Senhor Deus quis dar a Maria, porque Ele decide, quis dar a Maria o cetro de rainha do céu, rainha da terra, rainha dos santos, rainha dos anjos. Sabe por quê? Porque de todas as criaturas do mundo, Maria foi e é a mais humilde de todas. A mais humilde. E o Senhor Jesus disse: todo que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Maria, quando Santa Isabel disse para ela assim: que honra de vir, a mãe do Senhor vir visitar, o que ela disse? O Senhor olhou a pequenez da sua serva. Quando São Gabriel disse para ela assim: Maria, você foi escolhida para ser a mãe do Senhor, o Espírito Santo virá com a sua sombra, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. E até hoje Maria é a serva, Maria é a escrava do Senhor. E porque Maria não tem nada, Maria não quer nada para si, Maria não quer mandar em ninguém, Maria só quer fazer a vontade do Senhor, é que o Senhor consagrou a ela todo o mundo. O Senhor entregou sobre a mão dela todo mundo. Agora, uma coisa para a gente entender, a gente vai ficar bem claro. Se nós compararmos Deus com Nossa Senhora, Deus é imenso e Nossa Senhora é nada. Perto de Deus, Nossa Senhora não é nada, porque é só uma criatura. O próprio São Luís Maria Bonforte, que fez o livro da consagração à Virgem Maria, ele diz isso: Maria é um ato. Você não pode comparar a Deus, que é todo. Ele é, só Ele é. Com Maria, que é uma criatura como nós. Não pode, gente, não tem como comparar. Deus é infinitamente maior e mais poderoso, imagine toda a glória. Mas o problema é que nós não somos Deus. Nós não servimos lá de cima, porque de cima para baixo, Maria é pequenininha. Agora, de onde nós estamos, aqui de baixo para cima, Maria é muito maior do que nós. É muito maior do que nós. Para nós encerrarmos, por que nós precisamos de Nossa Senhora, amados? Por que nós não podemos abrir mão, né? Abrir mão disso.
Por que a gente tem que ser mariano? Por que a gente tem que rezar para Nossa Senhora? Primeiro, porque Jesus quis. Porque Jesus escolheu assim. E nós somos obedientes a Jesus ou não? Se os desdéis aí tua mãe, então é minha mãe. Eu vou pegar essa parte da Bíblia e vou rasgar? Vou pegar essa parte da Bíblia e vou jogar fora? Não. Jesus quis assim. E por que Jesus quis assim? Porque Maria é o caminho mais simples, o caminho mais fácil, mais rápido, é o atalho que nós temos para a nossa santificação e a nossa salvação. Veja, eu sei que muitos aqui, aliás, eu sei que todos aqui, assim como eu, têm pecado. Tem ou não tem? Tem pecado. E não sei vocês, mas eu, muitas vezes, diante dos meus pecados, quando eu entro no Santíssimo, eu me sinto envergonhado, eu me sinto sujo, eu me sinto indigno de estar na presença de Deus. Eu falo isso para Ele muitas vezes: Senhor, eu me sinto indigno de estar na Tua presença. Senhor, eu não me sinto digno de estar diante de Ti, porque Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso, é tão grande, é tão luz, e nós tão pequenos, tão sujos, tão pecadores. Assim como Gênesis, Adão, quando peca, ele foge de Deus. O homem foge de Deus. E Deus, sabendo que o homem ia fugir dele, o que ele faz? Ele coloca uma porta. E essa porta é Maria. Maria, como nós temos, quando nós olhamos para Deus, Deus é gigantesco. Maria é maior, mas ela é próxima. Maria foi dona de casa. Maria trocou a fralda de Jesus. Maria esteve sempre próxima. Amados, e eu quero contar uma historinha para vocês. Não é de verdade, mas é real. Funciona mais ou menos assim. Estava Jesus no céu, um monte de... Lá de repente começa a olhar assim, as pessoas assim, diferentes. Não é estranho assim, essa pessoa aqui. E aquela ali também, esquisita. Aí chegou no São Pedro lá. Ô, Pedro, o que está acontecendo? Pedro está na porta do céu. Pedro, o que está acontecendo? E essas pessoas entrando aqui no céu? Senhor, não sei, se eu estou deixando entrar aqui, está pedindo aqui para entrar. Aí passou mais um dia, mais gente. Aí daqui a pouco, Pedro, não é possível. Aí começaram a andar tudo em volta lá. De repente eles veem Nossa Senhora fazendo um buraco na saída do céu, puxando os filhos. Vem, entra, vai. Entra, puxando os filhos. Entra, vai. Aí São Pedro, e agora o que a gente faz? Deixa. Com minha mãe, eu não vou mexer, deixa ela. Assim é, amados. Nossa Senhora encontra no coração de Deus uma brechinha por nós. Encontra no nosso coração uma brecha para Deus, que é o mais importante, que nós não damos essa brecha para Deus. E Nossa Senhora encontra no nosso coração essa brecha. Amém? Amém. Quero convidar você a ficar de pé. E nós não vamos rezar a Nossa Senhora, não.